Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da Monitoria de Arquitetura de Computadores. Sou seu monitor, Pedro Botelho, e dessa vez a gente vai estar falando sobre aritmética computacional. A gente vai estudar dessa vez como a gente consegue fazer operações aritméticas usando o sistema numérico que o computador entende, que é o sistema binário. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu quais são os sistemas numéricos disponíveis, a gente viu como fazer conversão entre eles, a gente viu na aula passada como é que um sistema computacional se divide, a gente viu por que, que ele entende sistema binário, né? Porque ele só entende sistema binário. A gente viu como o computador ele é construído a partir de portas lógicas, a gente teve uma introduçãozinha. Então a gente está construindo um alicerce, né? Cada conteúdo, cada aula tem um conteúdo diferente, está construindo nosso alicerce. E dessa vez essa vai ser a última aula dessa base. A partir da próxima aula a gente já vai ver como é que a gente opera utilizando os blocos lógicos do computador. A gente vai operar utilizando componentes, a gente vai estudar componentes de computador. Dessa vez a gente vai ver a última parte introdutória, que é aritmética computacional. Como a gente consegue fazer operações aritméticas utilizando o sistema que o computador entende, que é o sistema binário. Então, a gente vai fazer operações aritméticas com números binários nessa aula. A gente vai fazer soma, subtração, multiplicação, divisão. A gente vai ver como a gente consegue fazer isso aí utilizando números binários. E a gente vai também ver como a gente consegue representar a parte fracionária de números binários, como a gente consegue representar números binários inteiros, né? Ou seja, números com sinal, com as duas representações. E a gente vai ver como a gente consegue fazer operações aritméticas com números inteiros. E também verificar um erro muito comum, que é o overflow. A gente vai ver como a gente consegue fazer esse estudo de uma maneira bem legal, beleza? Então vamos começar aqui pela operação de soma. A soma no sistema binário é muito parecido com a soma no sistema decimal. Só queria fazer um adendo aqui antes da gente começar, que é quanto ao processo de contagem. Como é que era o processo de contagem no número decimal, por exemplo? A gente fazia a contagem aqui, né? 0, 1, 2, 3, tarará, tarará, tarará. Quando chegar no 9, a gente acabava aqui nosso escopo de símbolos, né? Então, para construir um novo número, a gente tinha que pegar os símbolos anteriores e construir o próximo número. Então, para eu somar, para eu adicionar o próximo número, né? Que no caso seria 10, o que eu faria? Perceba que cada um tem zeros à esquerda aqui, né? Tem zero à esquerda, que ele não vai servir de nada. Então, nesse primeiro aqui, nessa primeira faixa, o zero já foi utilizado. Então, dessa vez eu vou utilizar o 1. Então, eu pego esse 1, coloco aqui. E eu vou agora aplicar cada um desses símbolos aqui para construir os números. No caso, vai ser 10. Depois vai ser 11 e por aí vai. Veja só que de um número para outro, eu somo 1. A diferença de 2 para 3 é 1, de 3 para 4 é 1 e tarará. E a diferença de 9 para 10 é 1, assim como a diferença de 10 para 11 é 1. Veja só que aqui é 0,9 e aqui é 1,0. Verifique isso. Daqui para cá a diferença é 1. Só que os símbolos eles mudam completamente. Esse símbolo ele vai para 1 e esse símbolo vai para 0. Então, esse símbolo aqui ele era o primeiro, né? Símbolo aqui. Na casa decimal ele vai para 1, que é o próximo símbolo. E esse aqui era 9, que era o último símbolo. Ele vai para o primeiro e ele vai continuar esse ciclo aí para sempre, basicamente. Então, o que eu queria mostrar para vocês com isso? Se a gente for pegar essa operação aqui de criar novos valores, sempre somando 1, lá no sistema binário, né, a gente tem aqui 0, 1, já acabou nosso escopo, a gente tem que criar novos valores utilizando os anteriores. Se eu for inventar aqui de comparar isso aqui com o número decimal, por exemplo, 0, aqui 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5, por exemplo. Então a gente consegue fazer umas afirmações semelhantes. Seguinte, 0, né? Semelhante, 1, mesmo símbolo. Agora o 2, opa, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar o próximo, né? Que já era 0, 0 à esquerda. Já tinha usado o 0 já. Agora eu vou usar 1. Pego o 1, coloco aqui e pego o próximo símbolo, que é o 0. Olha só. Veja só, que aqui também a diferença também é de 1, ó. A diferença daqui para cá é 1, a diferença para cá é 1. Então isso aqui na verdade é somar 1, assim como eu fiz ali. Aqui em 3 a gente vai ter o que? A gente vai ter 1, 1. Aqui também estou somando.
Veja só, que dessa forma eu consigo tirar daqui o quê? Que a soma de 1 com 1, ó, a soma de 1 com 0, ó, vou pegar aqui 0 e somar 1. Então eu vou pegar 0, somar 1, ó. A soma de 0 com 1 é 1, ó. Olha que legal. Se eu somar, pegar 0 e somar 1, eu vou ter 1. E o que acontece se eu pegar 1 e somar 1? Eu vou ter um 0, né? Olha. Mas por que eu vou ter um 0? Veja só. Veja só o que acontece. Opa. Se eu for pegar o esquema parecido com o lá do sistema decimal, que eu tenho a soma utilizando cada dígito, né? Eu vou ter esse dígito, depois eu vou ter esse. 1 mais 1 é igual a 0. E eu vou ter esse 1 aqui do lado. Então eu posso dizer que 1 mais 1 é igual a 0. E eu vou ter um vai 1 aqui, né? Então veja só que ele já deu pra gente aqui a fórmula da criação da soma, da operação de soma dentro do sistema binário. Joia? Então isso aqui pode ter confundido um pouco a cabeça de vocês, mas é interessante que a gente veja o porquê dessa regra de adição aqui, que muitos livros só jogam. É interessante que a gente entenda o porquê dessa regra ser dessa forma. Que a gente tem 0 mais 0, a gente vai ter o quê? Vai ter 0, como eu mostrei para vocês. 0 mais 1 vai dar 1. E 1 mais 0 vai dar 1. Isso aqui segue a mesma regra da adição regular com números decimais. Beleza? Se eu somar qualquer coisa com 0, vai ser essa qualquer coisa. Mas veja só o que acontece se eu somar 1 mais 1. Vai ser 0. Isso aqui já é diferente, né? Isso aqui a gente não tinha visto. Isso aqui a gente viu lá no finalzinho. Quando a gente soma 1 mais 1, vai ser 1, 0. Em que a gente vai ter essa distinção aqui. A gente vai ter o resultado da soma e o vai 1. Então, quando a gente soma 1 mais 1, 1 mais 1, a gente soma. O resultado dessa soma aqui vai ser 0. E a gente tem um vai 1. Então, o resultado de 1 mais 1 é 2, né? Então, a gente consegue generalizar isso aqui para toda soma que a gente tiver. A gente sempre vai ter, quando a gente tiver a soma de 1 mais 1, a gente vai ter 0. E isso aqui vai gerar um vai 1. Essa operação aqui vai gerar um vai 1. O circuito digital que vai realizar essa operação, ele vai ter essas duas saídas, né? Ele vai ter duas saídas. Então, eu vou fazer aqui embaixo para vocês. Eu tenho aqui um circuito, né? Que ele vai realizar essa soma. Ele vai receber o quê? Ele vai receber A, vai receber B. E ele vai gerar duas saídas. Ele vai gerar o vai 1 e ele vai gerar a saída do resultado. Vai gerar aqui o que a gente chama de carry e o resultado. Isso aqui que a gente chama de adder. Joia? Então, só para vocês terem uma ideia como acontece. Então, vamos dizer que A, né? Vamos dizer que A seja 1 e B seja 0. Então, esse meu somador, ele vai gerar uma saída 1, né? E o carry vai ser 0. Porque veja só, quando eu somo 1 mais 0, o resultado é 1, mas não tem vai 1. O vai 1 é 0. Beleza? E o que acontece se eu somar... ó, pegar aqui o B e colocar o B para 1. Então, nesse caso, eu vou estar somando 1 com 1. Olha só, então o resultado muda, olha. Então, o meu resultado vai ser 0, mais o carry vai ser 1. Joia? Então, essa operação de adição ela é implementada por um circuito lá dentro do computador, que a gente chama de circuito somador. Joia? Isso aqui foi só para vocês terem uma ideia de como funciona. Vou fazer com exemplos com vocês para ficar mais clara essa operação. Vamos fazer aqui. Beleza? Vamos fazer aqui e quero que vocês se atentem sempre a isso aqui. Isso aqui é uma coisa bem interessante que pode levar um tempo para entender, mas eu vou colocar até aqui do lado. 1 mais 1, para a gente não esquecer. 1 mais 1 sempre vai resultar em 0. Ó. 1 mais 1 resulta em 0 por causa daquela questão lá da contagem. Essa soma, ela gera um vai 1. Ó. Gera um vai 1. Então eu vou pegar esse 1 e somar aqui com essa parte aqui da soma. Mas veja que aqui tem zeros à esquerda, né? Então no caso vai ser o quê? Vai ser 1 mais 0. 1 mais 0 é o quê? É 1. Então aqui vai resultar em 1.
E eu vou somar esse 1 com esse 0. 1 mais 0 é 1. Então aqui o resultado é 1. Então 1 mais 0, 1 mais 1 no final é 0. Então 1 mais 1 é 1, 0 no final. Perdão. Então lembrem disso, que a gente vai utilizar isso aqui mais tarde. Aqui na soma. Joia? Então vamos lá. Vamos fazer essa soma aqui. A gente pode dividir cada dígito, cada bit aqui para ficar mais fácil. Essa aqui é uma soma de 4 bits. Veja só, a gente tem 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. Então isso aqui é uma soma de 4 bits. Beleza? Então a gente vai fazer ela aqui. Quanto é 0 mais 0? 0 mais 0 é 0. Quanto é 0 mais 1? Olha só. 0 mais 1 é 1. 0 mais 1, da mesma forma, é 1. E 1 mais 0, olha, é 1. Joia? Então, o resultado da soma de 1, 0, 0 e 1 e 0, 1 e 0, 1, 1, 0 é 1, 1, 1, 0. 1, 0, 0, 0 é 8 e 0, 1, 1, 0 é 6. Isso aqui é quanto, pessoal? Vamos ver. 8 mais 6 em decimal é 14. 1, 1, 1, 1, 0, eu não sei quanto é. Vamos fazer a conta. Isso aqui, né? Esse átomo, essa parte aqui é 2 elevado a 3, que é 8. Essa parte aqui é 2 elevado a 2, que é 4. Essa parte aqui, 2 elevado a 1, que é 2. Então, 2 mais 4, 6. 6 mais 8, 14. Então, é o mesmo resultado. Joia? Vamos fazer aqui o próximo, utilizando essa mesma fórmula da adição. Vamos fazer isso aqui. A gente tem aqui 0 mais 1. 0 mais 1 é quanto? É 1. 1 mais 1. 1 mais 1 é quanto? É 0, só que vai ter um vai 1. Então eu vou botar aqui 0 na soma e vou colocar aqui 1, né? Então vai ser 1 mais 0 é quanto? 1 mais 0 é 1. 1 que resultou aqui. Aqui vai resultar em 1, ó. Quanto é esse 1 que resultou mais esse 1 aqui de baixo? É 0, né? E vai 1. Então 0 vai 1. Quanto é 1 mais 0? É 1, né? Quanto é 1 mais 1? É 0 e vai 1. Beleza? Quanto é 1 mais 1? É 0 e vai 1. Quanto é 0 mais 0? É 0. Quanto é 1 mais 0? Esse aqui é 1. Quanto é esse 1 mais esse 0? É 1. Quanto é 1 mais 0? É 0. Vai 1. Quando é 1 mais 1? É 0 e vai 1. Aqui a gente vai ter zeros, né? Então, quanto é 1 mais 0? É 1. E esse 1 mais 0 é 1. Então, vou apagar aqui só para a gente ter uma visão melhor. A gente vai ter esse resultado aqui. Beleza? Então, a gente tem um resultado aqui que eu vou contar aqui. Esse resultado aqui, esse valor aqui, ó, ele tem 4 bits. E esse aqui tem 4 bits aqui à esquerda. Então, a gente tem uma soma aqui de 8 bits. 8 bits que a gente vai ter o operando aqui de soma de cima. É 8 bits e esse aqui é de 8 bits também. Só que o resultado ele teve 9 bits. Ele teve 9 bits nosso resultado. Então, a gente tem um resultado que ele é maior do que a soma. Isso pode ser um problema. Como aqui é com sinal, como aqui é sem sinal, aliás, isso não faz tanta diferença. Só que quando a soma é com sinal, isso aqui vai dar muito problema. Mas enfim, no momento agora não dá muito problema porque é sem sinal. Então no final das contas, essa brincadeira aqui, a gente vai ter o quê? Vou fazer aqui a contagem, né? Pelo tempo eu vou dizer para vocês logo qual é a resposta. Então, a gente tem essa parcela de cima, a gente tem 210. Essa parcela de baixo a gente tem 79. E o nosso resultado ele tem 279. Ou seja, 210 mais 79 é 289, né? Então nossa operação deu legal. Beleza? Então só para realmente aquela explicação lá da contagem foi só para introduzir vocês a esse conceito aqui, que é um conceito que é importante você entender isso aqui para não ficar perdido depois, beleza? Então vamos para frente. Como é que se dá a operação de subtração? Ela é um pouquinho mais complicada. A gente vai ter aqui 4 regras também. Quando a gente tem 0 menos 0, a gente vai ter 0, né? Se a gente tiver 0 menos 1, opa,
Como é que é possível a gente tirar 1 de 0 se 0 não tem nada, né? O que a gente vai fazer? 0 menos 1 vai ser 1, ó. E vem 1, ou seja, a gente vai pedir emprestado aqui. Pedir emprestado 1. Joia? Então a gente tem que estar atento a isso aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que isso aqui funciona. Então, 0 menos 1 é 1, vem 1, né? 1 menos 0 é 1 e 1 menos 1 é 0. Beleza? Então vamos aplicar isso aqui rapidamente. Aqui que eu já perdi muito tempo ali na soma. Então, como é que funciona aqui a subtração? Veja só. 1 menos 0, a gente tem o quê? A gente tem 1. 1 menos 0, a gente tem o quê? A gente tem 1. 0 menos 0, a gente tem 0. E 1 menos 1, a gente tem 0. Então, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho 11. E aqui eu tenho 8. Quanto é 8 menos 11? É 3, que é exatamente o valor do meu resultado. Vou fazer aqui a próxima. Olha só, aqui eu tenho um número maior. Aqui eu tenho 0 menos 1. Quanto é 0 menos 1? É 1 e vem 1, né? Como a gente tinha visto antes. Vou até mudar a cor aqui. A gente vai ter 1 aqui. E vem 1. A gente vai ter 1 aqui embaixo. Ou seja, o que vai acontecer? Você vai pegar esse dígito aqui e subtrair com esse 1. Quanto é 1, né, que estava aqui antes, menos o 1, que foi o vem 1 dessa primeira aqui? Então, quanto é 1 menos 1? É 0. Quanto é esse 0, resultante dessa operação aqui, menos 1? É 1 e vem 1. Então, vai ser 1 e vem 1 bem aqui. Quanto é 1 menos 1? É 0. Quanto é 0 menos 1? É 1 e vem 1. 1 menos 1 é 0. 0 menos 1 é 1 e vem 1. Veja só que aqui vai ser 1, né? E vai vir um vem 1 bem pra cá. Por causa disso aqui. Então a gente vai ter aqui 1 menos 1, que é 0. A gente vai ter aqui 1 menos 1, que vai ser 0. 0 menos 1 vai ser 1 e vem 1. 1 menos 1 é 0. Então, tirando essa parafernália toda aqui da frente, a gente vai ter como a gente verificar o nosso resultado. Beleza? Vamos verificar aqui. A gente tem então que nossa parcela aqui de cima é 214. Que nossa parcela aqui de baixo é 91. Beleza? Oh, perdão. A parcela aqui de baixo é 123. Confundi. Então, se a gente pegar 214 e subtrair 123, ou seja, 214 menos 123, a gente vai ter 91, que é o nosso resultado que a gente obteve aqui. Se vocês quiserem fazer a prova real aí para verificar, beleza? Então a gente tem aqui nosso procedimento de subtração também, baseado nas regras. Joia? Então toda vez que você for fazer uma subtração, você tem que estar de olho nessas regras aqui e na operação. Joia? Então a gente também tem como fazer a operação de multiplicação, que é muito semelhante à multiplicação regular, que é a multiplicação decimal. Quando a gente tem 0 vezes 0, a gente tem 0. Quando a gente tem 0 vezes 1, a gente tem 0. Quando a gente tem 1 vezes 0, a gente tem 0. E só quando a gente tem 1 vezes 1, a gente tem 1. Por quê? Todo número multiplicado por 0 vai ser 0 de qualquer forma, né? Isso a gente aprendeu lá no terceiro ano do fundamental, segundo ano. Então, essa regra, ela se mantém aqui. Vamos fazer aqui para esse número aqui. Quanto é 0 vezes 0? É 0, né? A gente vai fazer a mesma regra lá da multiplicação com decimais. A gente vai multiplicar cada um dos dígitos, depois fazer a soma. Então, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0. Aqui, ó. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Dessa mesma forma. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Esse 0 aqui a gente nem precisa colocar, né, pessoal? Já que aqui vai ser 0 de qualquer forma. Já que isso aqui é 0 à esquerda, a gente não precisa multiplicar de novo. Então vamos fazer aqui. Agora a gente fez a multiplicação, a gente faz a soma. Eu vou separar aqui só para não dar problema.
Vamos fazer a soma. Verifique que eu fiz o deslocamento aqui. Aqui eu fiz esse deslocamentozinho aqui para a esquerda. Aqui eu fiz esse deslocamento maior aqui para a esquerda. Que é o mesmo procedimento que a gente faz lá na multiplicação com decimais. Vou fazer a soma aqui. A gente pode, inclusive, para facilitar o entendimento, a gente pode preencher com zeros, né? A gente preenche com zeros aqui. Que é o que a gente pode preencher com zeros, que é o que a gente fazia antes. Na decimal. Então, quanto é 0 mais 0 mais 0? É 0, né? 0 mais 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 mais 0 é 0. 0 mais 1 mais 0 é 1. E 0 mais 0 mais 1 é 1. Então, 8 vezes 6. Quanto é 8 vezes 6? 48, né? E esse valor aqui? A gente tem aqui 16 mais 32, que é 48 também. Então, tá de boa aqui a nossa multiplicação. Vamos fazer outra. Vamos fazer essa aqui. Quanto é 0 vezes 1? É 0. Quanto é 1 vezes 1? 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Quando a gente tem 1, a gente só repete. Quando a gente tem 0, a gente coloca tudo 0. Olha só, aqui teve 1 e eu repeti o meu operando. Meu operando, né? Quando aqui vai ter 1, eu vou repetir meu operando e fazer um deslocamento aqui para esquerda. Eu vou colocar um 0 e repetir o valor. Então é outra abordagem que a gente pode ter também. Aqui tem zeros, né? O que eu podia fazer? Eu podia preencher zero, só que como eu sei que não vai fazer diferença, então eu só somo. Quanto é 0 mais 0? É 0. Quanto é 1 mais 0? É 1. Quanto é 1 mais 1? É 0, vai 1, né? Quanto é 1 mais 1? Vai ser 0 e vai 1. Quando é que vai ser esse 0 mais esse 1? Vai ser 1. Isso aqui vai ser 0, vai 1. Esse 1 a gente pode preencher com 0. 1 mais 0 é 1. Aqui entra uma coisa legal aqui da soma. Que se a gente tiver 1 mais 1, né? Mais 1, a gente vai ter 1 e vai 1, né? E um carry de vai 1. Joia? Então vamos fazer aqui o teste. Isso aqui é 14. Isso aqui é 3. 14 vezes 3 é para dar 4 vezes 3 é 12. Isso aqui é para dar 42. Beleza? Então, a gente vai ter 42 e a gente pode quantificar isso aqui também. Isso aqui é o que? É 2. Isso aqui é 8. E a gente vai ter 10, né? 10 mais 32, 42. Beleza? Vamos para a próxima. A gente aprendeu como é que faz soma, subtração, multiplicação e divisão. E multiplicação. Agora a gente vai aprender como é que faz a divisão. Joia? Então, como é que se dá o processo de divisão? É o mesmo procedimento do procedimento de divisão com decimais. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um valor aqui, a gente vai comparar com esse valor e a gente vai fazer multiplicações. Depois a gente vai fazer subtrações e verificar. Joia? O que a gente vai fazer? Vamos ver. Esse número aqui, dá para dividir por esse número? Não dá, né? Então a gente pega o próximo. Esse número, dá para dividir por esse número? Não dá. A gente pega o próximo. Qual é o próximo? Esse aqui. Dá para dividir esse por esse número? Não dá. Por que não dá? Esse número aqui é menor do que esse. Esse aqui é 7. Esse aqui é 9. Então, não dá. Vamos pegar o próximo. Opa, esse aqui dá. Por que esse aqui dá? Aqui a gente tem 14 e aqui a gente tem 9. Então, a gente já pode fazer essa divisão. Então, quanto é 14 dividido por 9? É 1. Quanto é 1 vezes 9? É 9. Quanto é 9 menos 14, né? Perdão, 14 menos 9. A gente vai fazer agora um processo de subtração. 0 menos 1 é 1. Vem 1, 0. Vem 1, né? 1 menos 1 é 0. 1 menos 0 é 1. E 1 menos 1 é 0. Verifica, a gente tem 14 menos 9. A gente vai ter o quê? Vai ter 5. Vamos fazer aqui de novo aquele procedimento. Agora a gente desce 1. A gente desce esse 1zinho aqui. Joia, agora a gente tem 11. 11 dividido por 9. A gente pode fazer? Vamos fazer aqui. 11 dividido por 9 é 1, né?
Vamos botar aqui 1, 0, 0, 1. Quanto é 1 menos 1? 0. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. 1 menos 1 é 0. Então a gente tem aqui 1, 0. Joia? Então a gente baixa o próximo valor, que é 0. E a gente verifica. 1, 0, 0, que é 4, pode ser dividido por 9? Não pode. Então a gente tem que baixar o próximo. A gente baixa o próximo. E lembra lá da divisão que a gente fazia com números decimais. Quando a gente baixa o próximo, a gente baixa mais um, além do que a gente já podia baixar, a gente tem que colocar 0 aqui. Então a gente coloca 0 aqui e pergunta: 1001, que é 9, é divisível por 9? É, que é 1. Coloca 1001 e subtrai. 9 menos 9 é 0. Então, qual é o resultado final? Vou até apagar aqui isso aqui. A gente tem que 1, né? A gente tem esses, perdão, 0 dividido por 9 vai ser isso aqui. Quanto é esse valor aqui? A gente vai ter 1, a gente vai ter aqui 4, 16, 32, 64. Vai ter aqui 64 mais 32 mais 16. O 8 aqui, ó, não está ativo. A gente tem só ativo 4 mais 1. Se a gente pegar esse aqui, ele vai dar o quê? Vai dar 20. 32 mais 64 dá 96. Se a gente pegar 96 mais 26, vai dar 122. E se eu somar com 1, vai dar 123. Opa, acabei errando porque eu não entendi minha própria letra. Isso aqui não é 26, isso aqui é 20. Então a gente tem aqui 117. Então 117 dividido por 9 dá nosso valor aqui. Nosso valor é o quê? É 13. Então 13 vezes 9 é 117. Beleza? Então a gente aprendeu agora como é que a gente faz o procedimento de soma, subtração, multiplicação e divisão. Joia? Então a gente já aprendeu como é que a gente pode fazer as operações básicas. Agora a gente vai ver como a gente consegue fazer a representação de ponto fixo. Como é que a gente consegue representar a parte fracionária de um número. Então veja só. Utilizando o sistema binário, né, o sistema que o computador representa, que o computador entende, a gente tem dígitos 0 e 1. A gente tem dois dígitos, né, que é 0 e 1. E a gente consegue representar valores utilizando esses dois dígitos, o sinal de menos e a vírgula. A gente pode utilizar o sinal de mais se quiser, mas ele é se o seu número for positivo, se eu te colocar mais lá, ele não vai significar nada, né? Ele vai ser sempre positivo. O que eu tô querendo dizer, eu acho que eu confundi a cabeça de vocês. Se eu colocar mais 2 e 2, vai ser a mesma coisa. É isso que eu tô querendo dizer. O sinal ele é facultativo se ele for positivo, se for negativo ele não é. Então, se eu quiser representar a parte fracionária de um número binário, eu vou ter que contar para trás, que é uma forma bem distante de dizer, mas é o seguinte: quando a gente está contando aqui a parte real, a parte inteira, né? A gente aplica um peso para cada dígito. Esse dígito tem um peso, esse tem um peso maior, esse tem um peso maior, esse tem um peso maior. Com os dígitos que estão depois da vírgula, né, da parte direita da vírgula, a gente tem pesos cada vez menores. Esse aqui tem um peso menor do que esse. Perdão. Esse peso tem esse valor aqui nesse dígito tem um peso menor. Esse tem um peso menor do que esse. Esse tem um peso ainda menor. Enfim. Dessa forma a gente consegue representar valores binários. Joia? Então, esse dígito, ele vai ter um peso 2 elevado a 3. Esse aqui vai ter um peso 2 elevado a 2. Esse vai ter um peso 2 elevado a 1. E esse vai ter um peso 2 elevado a 0. E a gente vai somar todos os dígitos multiplicados com seus pesos, lembrem disso. E a gente vai somar também os depois da vírgula. Ou seja, esse dígito aqui multiplicado por 2 elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre 2 elevado a 1. Esse aqui, que é A2, A menos 2, né? Vezes 1 elevado a 2. 1 vezes 2 elevado a 2. Aqui, né, que esse aqui vai ser multiplicado por 2 elevado a menos 3, que é 1 sobre 2 elevado a 3. Aqui vai ser 1 sobre 2, que é 1 meio.
Aqui vai ser 1 sobre 4, que é um quarto, e aqui vai ser 1 sobre 8, que é um oitavo. Veja só que quanto mais à direita fica, menor é o peso, ó. O peso é cada vez menor. Joia? Então é uma coisa a se perceber aí. Vamos fazer aqui um exemplo. 1, 0, 1, 0,01. Vamos fazer aqui o procedimento. A gente pode fazer aquele procedimento padrãozinho, né? Padronizadinho, ou a gente pode fazer o procedimento mais rápido. Como é que é? A gente verifica onde tem 1 e a gente faz a soma. Aqui é 8, né? E aqui é 2. A gente vai somar então. 8 mais 2 é quanto? 10. Joia. Aqui depois da vírgula já foi. Vamos fazer aqui. Aqui antes da vírgula já foi. Vamos fazer aqui agora. Aqui é 2 elevado a menos 1. E aqui é 2 elevado a menos 2. Então eu vou pegar aqui esse, né? E eu vou somar esse 10. Somar esse 10, né? Com 1 sobre 4. Como é que eu vou fazer isso? Tenho aqui 10. Eu vou ter que multiplicar por 4 em cima e embaixo. Então eu vou ter 40 sobre 4 mais 1 sobre 4. Eu vou ter então 41 sobre 4. Joia? E se eu pegar 41 sobre 4 e eu fizer essa divisão, eu vou ter o que? Exatamente 10,25. Joia? Então, isso aqui é uma maneira bem rápida de fazer. Tem a maneira regularzona também, que eu não gosto muito, que a gente pega cada um desses dígitos, né, e multiplica pelo seu peso. Ou seja, esse dígito aqui multiplica pelo peso dele, que é 2 elevado à terceira. Esse, que é 2 elevado à segunda. Esse, que é 2 elevado à primeira. Esse, que é 2 elevado a zero. Esse, que é 2 elevado a menos 1. E esse, que é 2 elevado a menos 2. A gente pega cada um dos dígitos, soma com seus pesos e a gente vai ter aqui, né, nosso valor final. Veja só que isso aqui vai dar pra gente o 10 e esse aqui vai dar pra gente o 0,25. Beleza? Então a gente vai ter também como fazer essa transcrição de um binário, né? Um binário decimal, um binário com casa decimal. A gente vai transcrever para o decimal, né? Só que a gente também pode ter decimal e transcrever para o binário. Ou seja, a gente vai ter que multiplicar a parte fracionária por 2. E isso é um processo bem tedioso porque ele envolve muita coisa. Enfim, o que eu estou querendo dizer para vocês? A gente viu antes, né? A gente há poucos segundos que a gente consegue pegar um número binário, que ele tem uma parte fracionária, e passar ele por decimal com a parte fracionária. Esse procedimento aqui foi relativamente fácil. Só que se a gente quiser fazer o contrário, passar um valor decimal com casas fracionárias, né, com parte fracionária, para o binário, ia ser mais complicado. A gente ia ter que fazer multiplicações da parte fracionária por 2. Isso é um processo bem chato. Porque é o seguinte, a gente vai pegar a parte inteira do produto, né, a parte inteira dessa multiplicaçãozinha aqui, e ela vai a gente vai pegar a parte inteira e separar da parte fracionária. Essa explicação fica mais interessante quando a gente pega para fazer na mão. Vamos pegar aqui a mesma coisa que a gente fez antes, que foi o 10,25. Vou lá na mesa. Vocês. Vou pegar aqui 10,25. Vou transcrever isso aqui para o binário. Então primeiro eu passo essa parte aqui. Primeiro eu pego essa parte, 10. E eu vou pegar ela e transcrever para binário. Então 10 para binário fica como? 10 dividido por 2, né? 5, 0, dividido por 2, dividido por 2, 1. Aqui fica... aqui fica 1. Dividido por 2 fica 0. E que o resto fica 1. Acabei trocando, ó. Perdão, pessoal, acabei trocando aqui. Tô começando a ficar com sono já. Então, 5 dividido por 2 é 2. A gente vai ter aqui um resto, né? Então a gente vai dividir
2 dividido por 2 é 1, o resto é 0. E 1 dividido por 2 é 1, é 0, resto 1. Então, 10 decimal em binário é 1, 0, 1, 0, né? A gente pega aqui nossos restos. Então, a gente tem aqui nossa parte inteira. Agora, vamos fazer a nossa parte fracionária. Vamos pegar aqui nossa parte fracionária do 10, né? Que é 25, 0,25. Então, qual que é o procedimento? A gente pega essa parte fracionária e multiplica por 2. 0,25 multiplicado por 2 é quanto? 0,5. Né? A gente pega esse valor aqui, essa parte inteira, e coloca lá depois da vírgula. 0. Vamos pegar essa parte inteira, essa parte fracionária, e multiplicar por 2. Multiplicando por 2 fica 1,0. A gente pega essa parte inteira e coloca aqui depois da vírgula. Beleza. Perceba que aqui é 0, então não importa a quantidade de vezes que eu multiplico por 2, aqui sempre vai ser 0. Então a gente para aqui. Nosso ponto de parada é quando a parte fracionária é 0. Então ao final meu resultado vai ser esse. 10,25 em decimal e aqui em binário. Joia, pessoal? Então basicamente é esse nosso procedimento. Tá vendo como você explicando na mão fica mais fácil? Então, de novo, quando eu quero passar do decimal para o binário, eu faço a questão lá dos pesos. E quando eu quero passar quando eu quero passar do binário para o decimal, aliás. E quando eu quero passar do decimal para o binário, eu tenho que primeiro transcrever a parte inteira, né? Primeiro eu pego a parte inteira do binário e eu transcrevo para binário. Eu pego a parte inteira do decimal e transcrevo para binário, perdão. E depois eu pego a parte fracionária e vou transcrever. E na hora de transcrever a parte fracionária, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar por 2 e vou pegar a parte inteira e colocá-la depois da vírgula e vou pegar a parte fracionária e multiplicar por 2 até que a parte fracionária ou seja 0 ou que a minha quantidade de bits seja suficiente. Porque veja só, essa operação ela não é exata. Então a quantidade de bits lá a quantidade de bits depois da vírgula vai definir a precisão. Joia? E vocês vão entender melhor isso aqui quando eu colocar um outro exemplo. Veja só. Eu vou pegar esse 67 aqui, ó, como exemplo. Melhor. Eu vou pegar esse A,3 aqui. Esse A,3. Vocês vão entender o que eu estava querendo dizer quanto à precisão. A,3, né, que está em 16. Se eu pegar esse aqui e colocar pro decimal, né, pro binário, aliás, eu vou ter 1, aqui, né? Ou seja, que é o A. O A aqui. Agora eu vou transcrever o 3. O 3, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3, né? 0,3. Transcrevendo por decimal, né? Agora eu vou multiplicar por 2. Multiplicando por 2, que eu vou ter o quê? 0,6. Vou pegar a parte inteira, colocar aqui. Multiplicar por 2. 1,2. Joia, pegar a parte inteira, colocar aqui. Multiplica por 2, o 0,2, né? Fica 0,4, 0, coloca aqui. Então, se eu continuar multiplicando por 2, perceba que eu vou estar sempre multiplicando por 2 e eu não vou chegar nunca. Perceba que isso aqui é uma dízima periódica. É a mesma coisa de você pegar 10 e dividir por 3. Veja só. Aqui, né, partindo daqui, multiplicando por 2, eu pego 0. 1, 0. Olha aqui, 0. 1, 0. Então, dependendo da quantidade de bits aqui à direita, vai definir a minha precisão. Vai definir a precisão lá do meu número. Porque veja só, vou fazer aqui um teste com vocês. Essa questão da precisão é uma coisa bem esquisita. Você tem... Ô, caralho. Você tem que estar sempre atento. Seguinte, ó. Esse nosso valor aqui. 1010. Eu vou fazer aqui um teste de precisão com vocês. Vou pegar aqui ele. Aqui a mesa, né? Opa. Vou fazer um teste. Se eu tivesse apenas 10,0, seria a mesma coisa de
de 10, né? Então não tem parte fracionária. Se eu tivesse 1,0, pegasse esse 1 aqui já, o que eu teria? Eu teria 10, como a gente viu antes, a gente teria 10 e 25. Só que isso aqui é 10 e 3. Então isso aqui tá pouco distante de 0 e 3. De 10 e 3, né? Então eu pego o próximo. Eu pego o próximo aqui. Então qual é o próximo? Vai ser... Vou pegar aqui, peraí. Vou pegar aqui a calculadora do celular, fica mais fácil. Então eu pego o quê? Eu quero pegar esse aqui. Que vai ser... Se bem que ele é zero, né? Então não vai mudar nada. Então eu tenho que multiplicar por 2 aqui, multiplicar por 2 aqui, multiplicar por 2 aqui. Aqui vai ser elevado a menos 1, aqui é elevado a menos 2, aqui é menos 3, aqui é menos 4 e aqui vai ser menos 5. Veja só, aqui vai ser menos 6. Então eu vou pegar esse aqui menos 6. Esse aqui que é menos 5 e menos 6, né? Que vai ser 1 dividido por 2 elevado a menos 5. Pera aí. Se bem que não, viu? Confundi aqui. 2 elevado a menos 5 mais... Perdão. 2 elevado a menos 6. Então aqui eu vou ter 0,04. Então vou pegar aqui esse meu 10 elevado a 20,25 e vou somar 10,25. E eu vou ter 10,2968. Então veja só que isso aqui é muito perto do meu 10 elevado a 3. Então a quantidade de bits à direita determina a minha precisão. Beleza? Determina a minha precisão. Então, veja só. Dessa forma a gente consegue distinguir que quando a gente tem números binários lá no computador, números binários com parte fracionária, sempre vai ser uma coisa aproximada, nunca vai ser direito. Isso aqui é um dos grandes paradigmas aí um grande problema aí da programação depois. Beleza, pessoal? Então, essa parte é um pouquinho complicada de explicar, mas enfim, acho que vocês entenderam. Joia? Então, resumindo, quando a gente tem um número decimal e a gente tem o binário, a gente quer pegar o binário desse decimal que tem parte fracionária, a gente tem que primeiro transcrever a parte real, né, a parte inteira, aliás, e depois transcrever a parte fracionária. Para transcrever a parte fracionária, a gente vai sempre pegar ela, que é 0, tarará, vai multiplicar por 2. E a gente vai ter uma parte inteira. A gente vai pegar essa parte inteira, colocar depois da vírgula lá no nosso número decimal. E multiplicando por 2, até que ou essa parte aqui, né, essa parte aqui seja 0, ou que a gente tenha um número suficientemente aproximado, um número suficientemente perto do exato. Beleza? Então esses são nossos dois pontos de parada. Joia, pessoal? Espero que essa parte tenha ficado entendida, é um pouco complicado. Beleza? Então, um pouquinho complicado. Vou só fazer só mais um lá com vocês, só para ficar fixo na cabeça de vocês. Beleza? Só fazer só mais um lá, porque a gente tá meio apressado aqui. Vou fazer esse aqui, ó, 12,34. 10. O que eu faço? Primeiro, vou passar essa parte aqui. Essa parte aqui vai ser 1100. Beleza? Vírgula. Vou passar essa parte aqui. Então o que eu faço? Eu passo essa parte aqui. Eu pego essa parte, 0,34, e somo com 2. Eu vou ter o quê? Eu vou ter 0,3. Então vai ser 68. Pega essa parte aqui, ó, e coloca aqui. Joia? Vou pegar essa parte aqui e multiplicar por 2. Que vai ter o quê? Vai ser 136. 1,36. Olha só. Aqui é 1. Multiplico por 2. Vai ser 0,72. Aqui é 0. Multiplica por 2, vai dar
1, 1, vírgula, ficou horrível esse 1 aqui. Vai dar 1,44, 1, né? 5 aqui. Agora fica... Quando eu tiro 1, ele fica 0, viu, pessoal? Só lembrando. Então fica 0,44. Multiplico por 2, fica 0,88. Multiplico por 2, fica 1,76. Beleza? Pega esse 1, coloca aqui. Então perceba que eu já tenho um número suficientemente aproximado. Se a gente for fazer o cálculo dele, a gente vai ver que ele está bem aproximado. Porque, veja só, meus pontos de parada são quais? Se essa parte aqui for 0, meu primeiro ponto de parada, só que esse aqui não vai ser 0 nunca, né? Então, meu segundo ponto de parada é quando eu vejo que o número já está suficientemente aproximado. Então, eu posso parar por aqui, que eu vejo que ele está aproximado. Beleza? Então, veja só que a gente tem esse problema na aproximação de números. Então, a gente vai ter esse número aqui, decimal, né? E binário, ele vai ficar assim. Joia? E a gente vai ter um certo probleminha na questão de representar dígitos binários com vírgula lá no computador. Porque é o seguinte, o computador ele só consegue processar dígitos binários. O computador ele não consegue processar vírgula nem sinal de mais ou de menos. Então, para a gente conseguir representar o sinal, para a gente conseguir representar a vírgula, aliás, a gente tem que utilizar uma representação de ponto flutuante, que está fora do escopo do curso. Mas se vocês quiserem, vocês podem abrir o livro do Stalin e lá explica bem direitinho. Eu não vou explicar aqui porque realmente essa coisa é meio que perda de tempo, porque eu vou só perder tempo explicando. Enfim, a gente consegue apresentar sinal sem problema, utilizando apenas dígitos binários. A gente vai ver isso daqui a pouco. Só que a questão da vírgula fica em cargo da representação de ponto flutuante. Então, veja só. Isso é uma coisa interessante que eu quero que vocês lembrem, que é a faixa de valores. Então, uma palavra de 8 bits, ou seja, um byte, inteiros, né, em um número totalmente positivo, a gente tem como representar do 0 até o 255. Ou seja, 0,00000 até 1. Lembrem disso, que a gente consegue utilizar apenas dígitos binários para processar números. Beleza, galera? Lembrem disso. A gente vai agora falar um pouco sobre o sinal magnitude. A gente consegue representar números com sinal dentro do computador utilizando representações, utilizando apenas dígitos binários. A gente tem duas representações mais utilizadas, que é a sinal magnitude e o complemento de 2. No sinal magnitude, ele utiliza o bit mais significativo, ou seja, o bit mais à esquerda, como bit de sinal. Então, se o bit de sinal for 0, ele é positivo. E se o bit de sinal for 1, ele é negativo. O bit à esquerda, mais à esquerda, né, que a gente chama de bit significativo, ele é o bit de sinal. E todos os bits à direita do bit de sinal, a gente chama de magnitude. Logo, o nome, sinal magnitude. Então, eu tenho aqui um número, né, em que esse nome tem, por exemplo, n bits. Então, os bits da direita, que esse n menos 1 bit da direita é a magnitude. E esse meu bit aqui da esquerda, o meu bit mais à esquerda, é o bit de sinal. Joia? Então, se eu pegar um valor, por exemplo, 16, eu vou representar ele sem sinal, ou seja, positivo. Ele vai ser dessa forma, né? Agora, se eu for representar ele com sinal, ele vai ser como? Vai ser dessa forma. Vai ser. Eu vou pegar aqui o valor, né? Sem sinal, que é 1,0000. E eu coloco 1 aqui, por exemplo, se for com 8 bits, então aqui eu tô levando 4 bits, aqui eu tô levando 4 bits de cada lado, tá? 8 bits, beleza. Então esse 1, ele vai estar representando o sinal, e esses bits aqui vão estar representando a magnitude. Então veja só, que a utilização desse bit aqui, ele vai estar ditando se é com ou sem sinal. Joia? Então a representação do sinal magnitude, ela é bem simplista, e ela não é muito utilizada na ULA, né, que é a unidade lógica aritmética. Não é muito utilizada. É o seguinte, a gente vai ter apenas um bit para representar sinal. Isso daqui não é muito legal. Na hora que você vai fazer somas, vai fazer subtrações, isso aqui não vai estar levando em conta esse bit aqui como um sinal. Vai estar levando em conta ele como um valor. Ele tem desvantagens.
A adição e a subtração, elas vão considerar esse sinal aqui. Elas vão considerar esse sinal como número e elas não vão considerar ele como um sinal propriamente dito. E além disso, a gente tem duas representações de zero. Veja só, a gente vai ter o 1, 0, 0, 0, né? Ou seja, o zero negativo. E a gente vai ter o 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lembrando que isso aqui representa o sinal. Se for 1 é negativo, se for 1 é positivo. Joia. Perdão. A gente vai estar perdendo uma representação. A gente vai estar transformando comparações com números. Você está transformando comparações em operações complicadíssimas que você vai ter que fazer a comparação com zero positivo e zero negativo. Isso não é legal. Sinceramente, isso é complicado. Então a maioria das ULAs utiliza complemento de 2. Então o sinal magnitude eu realmente nunca vi utilizar não. Mas a gente estuda porque ela é uma representação simplista. Beleza? Então, veja só uma coisa bem legal aqui. Qual é a faixa de valores do sinal magnitude? Vai ser se a gente tem, por exemplo, n bits, né? A gente tem n bits. A gente vai ter 2 elevado a n, né? Elevado a perdão. Elevado a n menos 1. Isso aqui mais 1, né? Até, eu vou explicar para vocês o que isso aqui significa. 2 elevado a n menos 1 menos 1. Então, isso aqui é a minha faixa de valores utilizando o sinal magnitude. Menos 2 elevado a n menos 1 mais 1 até 2 elevado a n menos 1 menos 1. Se eu tenho, por exemplo, 3 bits, eu tenho 3 bits, vamos dizer que eu tenho 4 bits. Eu tenho 4 bits aqui. Então, minha faixa de valores vai ser qual? Vai ser menos 2 elevado a n menos 1. N é 4, então n menos 1 é 3. Mais 1, isso. Até 2 elevado a n menos 1. N menos 1 é 3, menos 1. 2 elevado a 3 é 8. Menos 8 mais 1 é menos 7. Até 2 elevado a 3 é 8, menos 1 é 7. Então eu consigo representar, com 4 bits, eu consigo representar do menos 7 até o 7. Joia? Consigo representar dessa forma. E dessa forma eu perdo uma representação que é o 0. Eu tenho duas representações para o 0. Se não fosse por isso, eu consigo representar mais um número aqui. Então isso é uma grande desvantagem, a gente perder uma representação. Representações são coisas que a gente tem que procurar não desperdiçar. Então eu coloquei aqui, né, vamos dizer que eu tenho aqui, por exemplo, um número de 8 bits, né? Eu tenho aqui um número de 1 byte. 7 bits é para magnitude e o último bit é para o sinal. Isso é a representação sinal magnitude. Joia? E a gente tem outra representação que é a representação de complemento de 2, que ela é um pouquinho mais complexa, só que ela é bem mais estruturada, ela é bem formada, né? A representação de complemento de 2, ela vai te ditar lá que o bit mais significativo ele continua sendo o sinal. Só que ao contrário do sinal magnitude, não é só o bit mais significativo que representa o sinal. Os outros bits eles também vão mudar quando você passa do positivo para o negativo. Os outros bits também vão mudar. Beleza? Então, dessa forma a gente consegue fazer que as operações aritméticas de soma e subtração elas levem em conta o bit de sinal de maneira melhor. E a gente só tem uma representação para 0. Ou seja, a gente só vai ter uma representação para 0 que é 0, 0, 0, 0. Né? Que é o 0 positivo. Isso aqui vai facilitar muito as operações aritméticas. A gente vai utilizar bastante. E dessa forma a gente consegue fazer... Lembrem lá do nosso circuito somador, né? A gente consegue fazer, inclusive, uma subtração utilizando a soma. É uma coisa bem útil. A gente utilizar um circuito apenas, um circuito de soma, para fazer somas e subtrações. E a gente vai ver isso daqui a pouco. E ele é muito utilizado na representação de inteiros. O complemento de 2. Então a gente vai ter
o complemento de 2 como uma forma mais inteligente de aplicar a representação de inteiros. E como é que é o procedimento da gente transcrever o número positivo para o negativo? A gente vai inverter os bits, a gente vai fazer inverso, vai inverter bits como a gente viu antes, lá na aula passada. A gente vai fazer o complemento booleano e a gente vai somar 1. Como é que é o procedimento de inverter bits? Onde tem 0 vai ter 1 e onde tem 1 vai ter 0. A gente vai literalmente fazer o complemento booleano de cada bit. E depois a gente vai somar 1 ao número resultante desse complemento booleano. A gente chama essa questão de inverter bits de complemento de 1. E somar 1 ao complemento de 1, a gente vai ter complemento de 2. Beleza? Então, vamos fazer aqui com o 6, por exemplo. O 6 a gente tem 0, 1, 1, 0. Como é que a gente pode achar o menos 6 a partir desse 6? Aqui o 6, né? Vamos fazer aqui. A gente faz o complemento de 1, faz a inversão bit a bit. Como é que faz? A gente vai pegar onde tem 0, vai ter 1. 0. Aqui tem 1, vai ficar o quê? Vai ficar 0. 0, 0, 1. Joia. Agora eu somo 1. 1, 0, 0, 1. Eu vou somar 1. Como é que eu faço? Somar 1, ó. 1 mais 1, 0. Aqui 1, né? 1 mais 0 é 1, 0, 1. Então, menos 6 em binário é 1, 0, 1. Menos 6, ó. Esse aqui é 6. Veja só que uma coisa bem legal. O meu bit de sinal é o 1. Aqui é negativo e aqui é positivo, porque aqui o meu bit de sinal é 0 e aqui meu bit de sinal é 1. Então esse é positivo e esse é negativo e esse é positivo. Joia? Mas veja só, a magnitude desse é diferente desse. A magnitude aqui é 1, 1, 0 e aqui é 0, 1, 0. A magnitude é diferente. Então você vai ter que não só o bit de sinal vai mudar, mas também a magnitude. Beleza? Então, vamos fazer aqui mais exemplos para ficar bem claro aí na cabeça de vocês como é que se faz o complemento de 2. Então, se a gente quiser também fazer o procedimento inverso, ou seja, tem um negativo e quer o positivo, a gente vai fazer literalmente a mesma coisa. A gente vai inverter os bits de novo e somar 1. Então, eu tenho menos 6, 1, 0, 1, 0. Isso aqui é menos 6, né? Eu quero descobrir 6. O que eu faço? Complemento de 1, né? Ou seja, inverter os bits. 0, 1. E eu somo 1. Somando 1, a gente vai ter 0, 1, 1, 0. Que é meu 6 positivo. Bit de sinal é 0, aqui o bit de sinal é 1. Joia? Vamos fazer aqui com mais números. Antes de mais nada, eu quero só lembrar para vocês que a gente tem uma diferençazinha na questão da representação e da quantidade de valores. Vamos ver lá. Vou até escrever aqui para vocês. Aqui, ó. No sinal magnitude, a gente tinha a faixa de valores de menos 2 elevado, né, a n menos 1 mais 1 até tirar aqui, até 2 elevado a n menos 1 menos 1. Ou seja, a gente tinha, por exemplo, de menos 7 até 7 com 4 bits, com 2 representações de 0. Já no nosso complemento de 2, a gente tem uma facilidadezinha. A gente não tem 2 representações de 0, a gente vai ter uma representação sobrando aí. Complemento de 2, vou chamar aqui de C2. A gente não vai ter menos 2 elevado a n menos 1 mais 1. A gente vai ter só assim, só. A gente vai ter uma representação a mais. Então, no caso aqui, por exemplo, com 4 bits. 4 bits a gente teria menos 7 até 7. Aqui com 4 bits, a gente tem menos 8 até 7. Então, a gente não consegue representar mais 8, mas a gente consegue representar o menos 8. Então, por quê? Porque a gente tem uma representação sobrando aqui.
Aqui a gente tinha 0 e menos 0. Aqui a gente tem só 0. Joia? A gente não tem aquele menos 1 que representa que a gente tem menos uma representação. Joia? Bom que vocês lembrem disso. Que a gente tem como lá no complemento 2 a gente tem uma representação a mais. Joia? Vou fazer aqui. Aqui é 7. Vamos pegar o 7. Fazer o complemento tipo 2 dele. Primeiro a gente faz o inversamento de bits, né? O inversamento. E depois soma 1. Beleza? Então, menos 7 é isso. Sim. Joia? 1001. Beleza? Vamos fazer o próximo. Esse aqui. Para fazer o inversamento de bits. Cada bit eu troco, né? Se tem 0 eu coloco 1 e se tem 1 eu coloco 0. Joia. Beleza. Agora eu somo 1. Vai ficar o quê? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. E aqui está o meu número. Eu tenho esse número aqui que eu não sei qual é, né? Eu esqueci de contar que número é esse. E esse número aqui, em complemento 2, ele vai ser dessa forma. Veja só que eu tenho aqui o sinal, e aqui também eu tenho o sinal. E a magnitude é diferente. Beleza? Então você vai modificar, além do sinal, você vai modificar a magnitude também. Peguei esse outro valor aqui também, ó. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. E vou somar 1. Para somar 1 eu só pego esse aqui. Joia. Então esse número aqui tá positivo, ó, e esse aqui tá negativo. Beleza, pessoal? Joia. Então vamos passar para frente. A gente tem uma faixa de valor, como eu mostrei para vocês. Eu já mostrei para vocês que tem a faixa de valor, né? Então a gente não consegue representar, vamos dizer, isso aqui para 8 bits, né? Isso aqui é para 4 bits, perdão. Então, a gente não consegue representar o menos 8, nem no sinal magnitude, nem no complemento de 2. No sinal magnitude a gente tem duas representações para 0, veja só. Já no complemento de 2 a gente só tem uma. Então a gente tem uma representação sobrando. E essa representação sobrando, ela vem bem aqui, ó, pro menos 8, ó. Que no complemento de 2 a gente vai ter como representar menos 8. E no sinal magnitude a gente não tem. Então, um resumo, no final das contas, a gente tem que a desvantagem do sinal magnitude é ter 2 zeros. A vantagem do complemento de 2 é ter apenas um zero, né? Outra desvantagem do complemento do sinal magnitude, ele tem menos representações, ou seja, ele não consegue representar nem menos 8, nem mais 8. Já o complemento de 2, ele também não consegue representar o menos 8, o mais 8, mas ele consegue representar o menos 8. Beleza? A gente tem aí essas diferencinhas. E aqui está a nossa faixa de valores, que eu já mostrei para vocês. E a gente também consegue utilizar aquele negócio lá que eu falei para vocês, que é a caixa de valores que a gente utilizou antes. Que é aquela tabelinha lá que a gente tem aqui 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, né? Então a gente consegue, colocando aqui o nosso valor, a gente consegue dizer qual é o valor dele em complemento de 2. Se eu tenho, por exemplo, 1 é 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Eu somo. Menos 128 mais 8 é menos 120. Então esse valor aqui, ele é menos 120. Menos 120, perdão. Ai, ai, ai. Joia, então a gente consegue utilizar essa caixa de valores aqui para fazer a transcrição. Se aqui for 0, ele é positivo. E se aqui for 1, ele é negativo. Veja só, se eu colocar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, o que acontece? Vou pegar menos 128 e somar com todos esses. Lembra daquela propriedade. Se eu pegar 1, 0, 0, 0, isso aqui é o quê? Sem sinal, viu, pessoal? Sem sinal isso aqui. Isso aqui vai ser 8. E se eu pegar 0, 1, 1, 1, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 7, né? Isso aqui vai ser 2 elevado à terceira. Isso aqui vai ser 2 elevado à terceira menos 1. Então, se eu pegar todos os valores aqui, 1, esses aqui, vai ser igual a esse valor aqui, no caso, esse aqui menos 1. Ou seja, 2 elevado a oitava, não, 2 elevado à sétima, menos 1. Então, eu vou pegar aqui, vou estar pegando menos 128
e somando com 127, que vai dar menos 1. Então, veja só aqui, tem até aqui também, ó, pronto. Menos 1 no complemento 2, ele é 1. Dessa forma aqui. E veja só que desse 1 aqui, ó, para esse aqui, só mudou a quantidade de 1s, não mudou mais nada. Então a gente vai ver daqui a pouco também a questão da extensão de sinais, como isso aí vai influenciar. A gente tem que prestar atenção nessa questão da extensão de sinal, né? Extensão de 1s. Então, vamos ver aqui essa questão bem legal também, que é o tamanho do intervalo. A gente tem um intervalo, que é uma faixa de valores representáveis. Como eu mostrei para vocês antes. No complemento 2 a gente vai ter menos 2 elevado a n menos 1 até 2 elevado a n menos 1 menos 1. A gente tem, por exemplo, aqui para 4 bits, menos 8 até 7. No sinal magnitude é menos 7 até 7. Então, como eu falei antes, né? A gente tem que tomar cuidado aí com a expansão de bits. Beleza? A gente tem que tomar cuidado nessa questão de você, por exemplo, aí quando você vai armazenar n bits em m bits, sendo que m é maior do que n. Por exemplo, você vai armazenar um valor, esse valor aqui, ó. Ele tem 5 bits. Mas você vai armazenar ele num registrador, que é uma célula de armazenamento, de 4 bits só. Então, esse valor aqui vai se perder, né? Só vai armazenar isso aqui. Então você tem que ter cuidado em armazenar n bits em m bits. Beleza? Você tem que ter cuidado em armazenar nesses dois processos de armazenamento. Você tem que ter cuidado em... Vou colocar aqui. Tem que ter cuidado aí no processo de armazenar um número grande em um espaço pequeno. Você vai perder parte desse número, esse número que vai se perder, ó. Isso também tem que cuidar na hora de armazenar um número pequeno num lugar grande. Então você tem que ter cuidado com o que vai acontecer com essa parte aqui, ó. E é isso que a gente vai estudar agora. E essa questão aqui do número que vai se perder a gente vai ver depois. Beleza? Então veja só. Quando a gente vai colocar um número que é muito pequeno no lugar muito grande, a gente tem que preencher o resto dos espaços utilizando uma expansão de bits. Se o número ele for com sinal, a gente tem que fazer a expansão do sinal. Ou seja, a gente tem que acrescentar o bit de sinal à esquerda. Se for um número sem sinal, a gente tem que fazer a expansão de zeros. Então vamos fazer com um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Vocês lembram que eu mostrei que o menos 1, independente do tamanho de bits, ele vai ser sempre uma porrada de 1s. Então para 4 bits ele é 1. Para 5 bits. Para 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui vai ser menos 1 sempre. Ó. Menos 1, menos 1, menos 1. Então, se eu quiser, eu tenho aqui um valor de 4 bits, né? E eu vou colocar ele num espaço de armazenamento de 6 bits. O que eu faço? Eu coloco aqui meu valor 1. E eu vou preencher com o bit de sinal. Qual é o bit de sinal? 1. Eu vou colocar 1 e 1. Joia? Se isso aqui não fosse um valor com sinal, se isso aqui fosse, por exemplo... Se aqui fosse, por exemplo, 0, 1, 1. Eu quero colocar... Isso aqui tem 3 bits, eu quero colocar em 4. Então eu coloco o meu valor, 0, 1, 1. E eu faço a expansão de zeros. Eu vejo aqui como é o bit de sinal. É 0, então eu coloco 0. Então no final esse valor aqui, eu vou só adicionar zeros à esquerda. Beleza? Que é o que a gente já tem feito antes. Então, veja só. Com o sinal magnitude, exemplos com o sinal magnitude. 18, né? Tá aqui esse número aqui com 8 bits. Se eu for colocar ele no espaço de armazenamento de 16 bits, eu só vou fazer a extensão de zeros à esquerda, né? Veja só. Agora se for menos 18, eu vou aqui colocar o valor aqui para 8 bits. E quando eu for estender esse valor de 8 bits para 16 bits, veja só. Eu pego aqui o bit sinal, ele tem que estar sempre no mais significativo, como a gente viu antes, tem que estar sempre no mais significativo. Você coloca ele no mais significativo e esse espaço aqui, ó, você vai preencher de 0. Joia? Já lá no complemento de 2, você tem aqui, da mesma forma, você vai fazer a extensão de zeros, só que na hora de você fazer a extensão de sinal, você tem que ter um certo cuidado. Veja só. Aqui o menos 18 ele já muda, ó. O menos 18 ele é diferente do 18, porque ele muda tanto o sinal como ele muda a magnitude.
Então se eu quiser fazer uma extensão de sinal de 8 bits para 16, eu tenho que adicionar uns. Se eu for tentar fazer que nem eu fiz aqui aqui em cima, ó, veja só, eu vou ter um número totalmente diferente. Então eu tenho que estender zero, eu tenho que estender o sinal. Eu não posso estender o sinal e colocar uns zeros aqui, não. Isso aí vai dar problemas. Então a gente tem que fazer essa extensão de sinal de valores para a gente conseguir sempre conseguir representar um valor dentro de uma célula de armazenamento. Joia? Pera aí. Pronto. Vamos fazer aqui a aritmética com inteiros. Joia? Vamos fazer aqui a aritmética com inteiros. Vamos aprender a fazer a soma, divisão não. Soma, subtração, multiplicação e verificar o erro do overflow. Só que antes da gente ir, eu só quero ter certeza que vocês estão entendendo isso aqui. Eu vou pensar aqui no exemplo prático. Aqui outra página. Vamos ter aqui um exemplo. Eu quero colocar 12, né? Colocar 12. Colocar aqui para 6 bits. 12 tem 6 bits, ó. Eu quero colocar esse valor de 6 bits em uma célula de 8 bits. Que tem um registrador de 8 bits. Eu vou colocar aqui, né? Coloca aqui 0, 0, 1, 1, 0, 0. Para não ter problemas de armazenamento, eu vou colocar mais 2 bits. Aqui é só a extensão de zeros, né? Beleza. Vou fazer a operação isso aqui. E uma hora ou outra eu vou fazer o processo de negação. Como é que eu vou fazer o processo de negação? O processo de negação é eu inverter o sinal. Então, como é que você passa um valor do positivo para o negativo? Você vai pegar ele, né? E você vai primeiro fazer o complemento de 1 e depois somar 1. Então, qual o complemento de 1 disso aqui? É 1, 1, 0, 0, 1, 1. Agora somar 1. 1, 1, né? Fazer aqui da esquerda para a direita. Direita para a esquerda, aliás, que é o certo. Vou somar 1, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Então, no final das contas, eu vou ter que colocar lá 1, 1, 0, 1, 0, 0. Só que para eu fazer isso aqui, caber aqui direitinho, e eu estender zeros, olha só, meu valor vai ficar positivo e vai ser um valor totalmente diferente. Então não dá certo, eu tenho que estender esse bit de sinal. Beleza? Olha só, estendi o bit de sinal. Agora meu valor está totalmente direitinho lá na memória. E tá legalzinho. Então eu coloquei um valor na memória, né? Então eu tive que estender o sinal. Primeiro eu estendi o zero, depois eu estendi o sinal. Joia? Espero que dessa vez tenha ficado entendido. Aí para não ter nenhuma dúvida depois. Então a gente vai utilizar o complemento 2 na hora de fazer as nossas operações aritméticas. A gente vai, só lembrando aqui a questão de inverter o bit, viu pessoal? É bom que vocês sempre lembrem disso. Se for 0 ele vai ficar 1 e se for 1 ele vai ficar 0. Se a gente inverter todos os bits de um número, a gente vai ter um processo de complemento de 1. Joia? Então, lembrem só daquela questão que eu falei para vocês antes. Que as operações aritméticas elas têm uma relação direta com o tamanho do valor. Então, se eu somar dois números de 4 bits e a soma for de 5 bits, só que eu só tenho meu registrador só tem 4 bits, ele não consegue guardar 5 bits. Então vai ter um probleminha, né? Vamos dizer que eu vá, por exemplo, somar um valor de 4 bits, vamos dizer aqui, 4 bits. Só para representar 4 bits mesmo, 4 bits mais 4 bits. E minha célula de resultado só tem 4 bits também. Como é que eu vou conseguir representar 5 bits numa célula de 4 bits? Não tem como, né, pessoal? Então eu tenho que ter cuidado nessa questão de tamanho. Então o que acontece quando o resultado da operação estoura a quantidade de bits? A gente tem que ter cuidado quanto aos tamanhos das células de armazenamento. E isso varia numa representação com sinal e sem sinal. E a gente vai ver isso aí daqui a pouco, né? Depois que a gente vê as operações. Então veja só, eu tenho aqui 15, né? Vou somar 15 com 15. 15 com 15 dá 30. Só que 30 não pode ser representado em 4 bits, você tem que representar em 5. Então, se meu registrador de destino for de 4 bits, ó, ele vai ter um bit sobrando. Então, eu não vou conseguir representar em 4 bits. Então, a gente vai ter um estouro aqui, vai estourar. Isso aqui é um problema.
Beleza, pessoal? Então vamos ficar atento a isso aí. Então vamos fazer aqui o processo de negação, como eu expliquei antes para vocês. Negação é você inverter o sinal. Lá no sinal magnitude, para você inverter o sinal é só você inverter o bit mais significativo, que é o bit sinal. Na operação de complemento de 2, você vai inverter todos os bits, complemento de 1, né? E somar 1 ao resultado do complemento de 1, que vai virar o complemento de 2. Então, no final, a negação a gente chama de operação de complemento de 2, basicamente. Então, vamos fazer aqui o complemento de 2 desse valor aqui. Esse valor aqui já está negativo, então vamos fazer o complemento de 2 dele para ele ficar positivo. Então, vai ficar como? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Agora soma 1, né? Vou somar 1, vai vir 1 para cá. Vai ficar 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Então, no final das contas, esse valor aqui, ele vai ficar 6. Ele é um 6 positivo. 6 positivo. Veja só que antes a gente tinha visto que 6 negativo era 1, 0, 1, 0. Então veja que, na verdade, isso aqui nada mais é do que o nosso 6 negativo que a gente tinha encontrado, só que com extensão de sinal. Ele vai estender o sinal. Ó. Joia? Belezinha, vamos pra frente. Pra gente fazer a adição com os inteiros, como é que a gente faz a adição? A gente simplesmente faz a adição da mesma forma que a gente fazia sem sinal. A diferença é que um dos números ele pode estar em complemento de 2. A gente pode fazer uma soma de menos com mais, ou de mais com menos, né? Ou de mais com mais, ou de menos com menos. A gente dessa vez não está amarrado a só sinais positivos. Joia? E na subtração, para a gente fazer a subtração com complemento de 2, a gente tem uma regalia muito boa, que é o seguinte: se a gente pegar e fazer o complemento de 2 no subtraindo, a gente vai poder somá-los e dessa forma realizar a instrução a gente vai conseguir realizar a operação de subtração. Então, se eu tenho, por exemplo, A menos B, eu pegar o B e fazer o complemento de 2 dele, ou seja, B vai ficar menos B, né? Então, eu vou pegar A e somar com o complemento de 2 de B. Então, dessa forma, eu vou ter a minha subtração. Então, vamos fazer aqui de 34 e de 19. Joia? Então, vamos fazer 34 e 19. Então, vamos escrever aqui o 34, né? Em binário, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0. Beleza? Vamos escrever agora também o 19. Como é que é o 19? É 1, né? 1, 0, 0, 1, 1. Vamos então fazer aquele procedimento que a gente fez, que a gente viu antes, ó. Vamos pegar o 19 e fazer o complemento de 2 dele. Como veja só que o bit mais significativo dele aqui tá 1. Ele está 1, né? O bit mais significativo. Mas isso é questão só da questão mesmo de você ignorar os zeros à esquerda. Então a gente só vai mesmo colocar um zero aqui à esquerda para ele ficar positivo. E agora vamos fazer o complemento de 2 dele. O complemento de 2 dele fica como? Primeiro fazer o complemento de 1, né? E o complemento de 2. E a gente soma. E a gente vai somar. Pegar 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Soma com 1, 0, 1, 1, 0, 1. Vamos somar aqui. Pegar esse aqui. A soma aqui é soma horrível. Então vamos somar aqui. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 com 1, 0, 1, 1, 0, 1. E que a gente coloca. Veja só. Esse aqui a gente tem que fazer a extensão de sinal para cá, né? Então aqui é a extensão de sinal, eu tenho que varrer para cá. Beleza? Então, vou estar somando aqui o número positivo com o número negativo. Vou somar aqui. 1, né? Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 0. Aqui é 1, aqui é 0 e aqui é 1. Joia? Então, veja só. Nosso resultado é o quê? É 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Então, vai ser 34 menos 19. É quanto? Opa.
Pois é. Eu sei lá o que aconteceu. Mas enfim, voltando aqui. Enfim, 34.019 é 15. E aqui embaixo a gente tem nosso valor 15. Joia? Então veja só que quando a gente faz uma subtração, a gente espera que o valor ele caiba na quantidade de bits. Mas veja só, que a gente tem 7 bits nos operandos. E nosso resultado teve 8 bits, então teve esse carry que desnecessário no final. Então a gente só ignora ele. A gente só ignora esse bit. Por que a gente está ignorando ele? Porque nosso valor, ele teve o valor esperado, ó. A gente tá pegando o valor grande, a gente tá pegando um valor grande, positivo, e somando com um valor pequeno, negativo. Então a gente tá retornando um valor positivo legal, do jeito que a gente quer. Então, tudo bem, a gente só ignora esse valor de fora. A gente tem que só ter um pouquinho de cuidado nessa hora opa, onde é que eu tô? Tem que ter um cuidado aí nessa hora de fazer as operações. Joia? Então, a multiplicação a gente vai ver já já. Eu só queria aplicar mais exemplos aqui da questão da adição e da subtração com vocês. Beleza? Para ficar fechado aí na cabeça de vocês a subtração. Então, e a soma, né? Vamos primeiro aqui fazer umas somas. Vamos fazer aqui menos 7 mais 2. Quanto é que é menos 7 mais 2, né? A soma é para dar menos 5. Quanto é menos 7? Vou fazer ela em binário agora. Menos 7, ele é para ser 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ele é 1, 0, 0, 1. Quanto é 2? É 1, opa, perdão, 0, 0, 1, 0. Agora a gente soma. A gente soma, né? 1 com 0, 1. 0 com 1, 1. 0 com 0, 0. E 1 com 0, 1. Veja só, a gente vai ter 1, 0, 1, 1. Se a gente aplicar o complemento de 2 de novo, vai ficar o quê? Vai ficar 0, 1, 0, 0. E a gente soma 1. 0, 1, 0, 1. 5. Então, isso aqui é menos 5. Que é a mesma coisa do que a gente tinha achado antes, né? E tá certinho nossa expressão. Beleza? Vamos pra próxima. E eu separei umas aqui pra gente. Vamos pegar aqui menos 4 com mais 4. É pra dar 0 isso aqui, né? Menos, quanto é mais 4? Vamos começar pelo mais 4. É 0, 1, 0, 0. Quanto é menos 4? Ele é para ser 1, 0, 1, 1, somado 1. Ou seja, 1, 1, 0, 0. Vou somar aqui. Menos 4 com mais 4. 0, 0, ó. Joia? 0, 0, 0. 1 com 0 é 0, vai 1. E 1 com 1 vai 0, vai 1. Olha só. Lembra que eu falei lá que em expressões sem sinal a gente não tem muito problema de tamanho, mas com sinal a gente tem? Então, tem que ficar de olho no tamanho, pessoal. Tem que ficar de olho no tamanho. Então aqui, eu fiz a soma. Então a gente tem esse carry desnecessário para fora. Veja só que menos 4 com mais 4 deu 0. Então meu valor tá certo. Então eu desconsidero esse valor aqui de fora. Joia? Vou fazer mais um aqui. Vou fazer aqui 3 com 4. 3 com 4 é 7, né? Então, fazer aqui pro binário. 0, 1, 0, 0. Opa. 3 é 0, 0, 1. Então a gente soma, fica 0, 1, 1, 1. Pessoal, tentem não fazer essa soma da esquerda para direita. Eu tô fazendo aqui porque, tipo, a minha mente, geralmente eu tô pensando nela ao contrário, né? Eu leio daqui pra cá e eu respondo daqui pra cá. Virou um costume feio. Então não façam isso. Beleza? Então, disso a gente pega as nossas algumas somas que a gente pode verificar aí. Vou fazer outra com vocês aqui, que é 4. 4, menos 4, né? Eu quero somar menos 4 com menos 1. Ou seja, menos 4 com menos 1. Então, o que eu faço? Vou pegar o 4, né? 4 é o quê? 0, 1, 0, 0. Vai ficar 0, 0, 1, 1. Então, no caso, vai ficar 1, 1, 0, 0. E o menos 1 a gente viu que é 1, 1, 1, 1.
Vou somar. Aqui fica 1, aqui fica 1, aqui fica 0. Aqui fica 1, né? Que vem daqui. Então fica 1 mais 1, que é 1, que a gente viu. E vai 1. Então a gente tem esse valorzinho aqui fora. Esse valorzinho aqui fora. Beleza? Então a gente tem aqui 1, 0, 1. Vamos verificar o valor. Complemento booleano, né? E somar 1. Então a gente tem aqui menos 4 com menos 5 dá menos 5, né? Menos 4 com menos 1, aliás, dá menos 5. E tá correto, tá? A gente só desconsidera esse carry aqui de fora. Joia? Então vamos fazer aqui algumas outras operações, né? Você que tá vendo aí no YouTube, você pode acelerar o vídeo. Vou fazer aqui uma subtração. Bem que a gente já fez uma porrada de subtração aí, né? Vamos fazer aqui uma subtração, sei lá, 2 menos 7. Não sei se a gente já fez esse. 2 a gente fez, que é 0. E o 7 é 1, 0, 1, 0. A gente só soma, né? Fica 1, 1, 0, 1. Esse aqui é, eu acho que é menos 5. Vamos ver aqui. 0, 1, 0, 0. A gente soma 1, fica 1, 0, 0, 1. Beleza, isso aqui é menos 5. Então, menos 2 com menos 7 realmente é menos 5. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro na cabeça de vocês. Às vezes, a gente vai ter um carry para fora, mas a gente vai ver uma regrinha para a gente saber se esse carry ele é ou não bem-vindo ou não, né? Vamos estudar aqui só a multiplicação com sinal, que é interessante a gente estudar ela. Quando a gente estava estudando a multiplicação sem sinal, a gente viu lá que a gente tendia zeros, né? A gente fazia a extensão de zeros. Na multiplicação com sinal, a gente só vai fazer uma coisa de mudança, que é a extensão de uns. Vai fazer a extensão de sinal, lá quando a gente for somar as parcelas. Vou fazer aqui um bem simples que é... Vamos fazer aqui que é menos 7 vezes 3. Para dar o quê? Para dar menos 21, né? Menos 7 a gente viu que é 1, 0, 0, 1. E 3 é 0, 0, 1. Fazer uma explicação aqui. Multiplica esse com esse, né? Então vai ficar 1, 0, 0, 1. A gente só repete. Agora faz um deslocamentozinho aqui para a esquerda. E repete de novo. 1, 0, 0, 1. E a gente vai somar. Lá no sem sinal a gente preenchia com zero. Aqui a gente vai preencher com uns, que é os sinal. E preencheu com o sinal aqui. Então agora vamos somar 1 com 0, né? Aqui a gente preenche com zeros. E aqui a gente preenche com uns. Então, 1 com 0 é o quê? 1. 1 com 0. 1. 0 com 0. 0. 1 com 1. 1. Aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 1. Vamos verificar. Aqui a gente tem 1, 0. 1, 0, 1, 0, 1, 1. Vamos ver aqui. Fazer o complemento de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0 e somar 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aqui a gente vai ter 1, aqui a gente vai ter 4, aqui a gente vai ter 16. Aqui vai ter 21, menos 21, né? Aqui a gente tem 21 e aqui a gente tem menos 21. E dessa forma a gente consegue fechar aí as nossas expressões, nossas operações lógicas. Eu só quero fazer só mais uma brincadeira com vocês, que é pra gente verificar quando tem erros, né? Então o que acontece se a gente somar A e B, né? Sendo que A e B eles têm 4 bits e C tem 5 bits, a gente vai ter aquele negócio que eu mostrei pra vocês que é o carry pra fora. O que acontece também se a gente pegar menos A e somar com menos B, sendo que eles dois têm 4 bits e C for 5 bits, né? A gente tem que ter esse cuidado. O que acontece, pessoal, também, outro problema que a gente vai verificar aí tudo junto, são coisas que se conversam, esses problemas. O que acontece se a magnitude, né? O que acontece se o valor em si invadir o espaço do sinal. O que acontece se a magnitude ela sofrer, por exemplo, um carry e você ter valores em si ocupando o valor do sinal, você vai ter um overflow. Quando tem um overflow, a quantidade de bits ela estoura, beleza?
Então, você vai ter um overflow quando o resultado de uma operação, por exemplo, ele invade o espaço do sinal, beleza? Então, quando o resultado ele tem sinal oposto ao dos operandos. Se você tem mais com mais e dá menos, ou se você tem menos com menos e dá mais, tá errado, né? Se você tem um valor que se você somar, por exemplo, mais 5 dá menos 10, não faz sentido, né? Ou você, por exemplo, somar 7 com 7 dá zero, por exemplo, sei lá. Não faz sentido. Você tem que ter cuidado nessa questão aqui de você do overflow. A gente vai estudar isso agora. Então, em números com sinal, a gente tem um probleminha. Vamos dizer que eu tenho um valor lá que ele está salvo numa célula de 4 bits. E eu vou somar 1 nessa célula de 4 bits. Se eu pegar 1 e somar 1, eu vou ter o quê? 1, 0, 0, 0, 0. Só que, perceba só, esse aqui tem 4 bits. Eu não consigo guardar 5 bits em 4 bits, então eu vou ter esse valor aqui fora. Geralmente esse não é um problema. Só que, se eu tiver numa célula que ela só tem 4 bits e o resultado tiver 5 bits, então veja só que o resultado que vai aparecer lá para mim é só esse. O que vai aparecer lá para mim? Eu peguei 15, somei 1, meu resultado foi 0. Então esse 1 que representaria o 16, ele não aparece. Beleza? Então overflow no sentido aqui dos números sem sinais ocorre quando a quantidade de bits disponível estoura. Então era 4 bits e estourou para 5 bits. E eu não consigo mais representar meu valor. Beleza? De forma similar, aqui no sinal, né, com sinal, eu só consigo representar valores, né, com esses 3 bits aqui. Com exceção do 8. Mas enfim. Se eu pegar esse 7 e somar 1, eu tenho mais 7, mais 1 e o meu resultado é menos 8. Que diabo é isso? Olha só que problema. Então, a minha soma, o que acontece quando eu somo 7 com 1, né? Aqui, né? Somar 1. Soma 0, 0, 0, 1. Então veja só que houve aqui um processo em que o sinal, o bit sinal foi invadido. Invadiram o bit sinal. MST bolado aí. E ocorreu aí um overflow. Né? Ocorreu um overflow em números com sinal. Ou seja, estourou aí a quantidade de bits. Isso é um probleminha que acontece demais. Então, um exemplo aqui, se a gente tiver, por exemplo, 7 com 7. 7 com 7, ó. Números positivos. Vai ficar aqui 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Joia. Então 7 com 7 era para dar o quê? Era para dar 14. Isso aqui sem sinal é 14, só que com sinal é o quê? 0, 0, 0, 1, soma 1, 0, 0, 1, 0. É 2. Olha só que coisa. Eu somei 7 com 7. Ao invés de dar 14, deu 2. 2 negativo. Deu 2 negativo. Olha que esquisito, né? Se eu for inventar de somar isso aqui com isso aqui, vai dar isso aqui, ó. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, o número positivo foi para negativo. Então veja só, eu tenho um número positivo com número positivo, vai para negativo, é overflow. Eu tenho um número positivo com positivo, vai para negativo, é overflow. Se eu tenho dois números negativos e eu somar eles e o resultado for positivo, é overflow. Beleza? Então, a gente tem um overflow nessas duas ocasiões. Quando a gente soma dois valores de mesmo sinal e o resultado é sinal oposto, ou quando a gente soma, por exemplo, um valor de um tamanho com outro valor e esse valor, o valor resultante ele tem um tamanho maior, né? Então eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos a gente já viu essa questão do número ser maior, né? Essas questões de tamanho. Se a gente acha que tipo isso aqui que eu mostrei pra vocês, que se eu tenho A mais B, por exemplo, em que A e B tem 4 bits e o resultado tem mais de que 4 bits. Então veja só que a gente tem, por exemplo, vamos dizer aqui, eu quero somar, como a gente já fez antes, eu quero somar menos 4 com mais 4, em que menos 4 deixa eu ver aqui, 0,
fica 1, 0, 1, 1, som 1, fica 11, né? Então, 1, 1, 0, 0, com 0, 1, 0, 0. Vou somar isso aqui, que é esse procedimento aqui. 0, 0, 0, 1, 0, 1. Veja só. Agora, o complemento 2, ele já experimenta isso. Ele vê aqui, poxa, essa subtração é entre valores de 4 bits. Então, a subtração ela tem que ter 4 bits. Então, de toda forma, esse valor aqui, ele está fora dos 4 bits, ele vai ser ignorado. O tamanho em relação de sinal é muito importante. Então, ele vai ignorar isso aqui. Então, toda vez que você tem um carry em operações de subtração, isso aqui ele vai ser, você vai ignorar ele, e isso aqui vai determinar o overflow. Se por exemplo você tem sei lá, menos com menos, se der mais é overflow. Se você tiver mais com mais e der menos é overflow. Beleza? Então você tem que ter cuidado com essas relações de overflow aí. Beleza? Então vou fazer aqui alguns exemplos. Outros exemplos, né? Vou fazer aqui menos 7 mais, né? Menos 6. Menos 7 é 1, 0, 0, 1. Menos 6 é quanto? 0, 1, 1, 0. 1, 0, 0, 1. Somando é 1, 0, 1, 0. Vamos fazer aqui a soma. 1 mais 0 é o quê? 1. 0 mais 1 é 1. 0 mais 0 é 0. E 1 mais 1 é 0. Você vai 1. E aqui desce 1. Veja só, para 4 bits a gente teve aqui dois valores negativos e o resultado deu positivo. Isso aqui é um overflow. Porque veja só. Por exemplo aqui. É como você tentar somar 7 positivo com 1. Ele vai sair da escala dele. Ele vai para a faixa positiva. Vai para a faixa negativa. Ele vai sair da faixa positiva e vai para a faixa negativa. Justamente por causa daquela tabela verdade lá que eu mostrei para vocês. Joia? Por causa da tabelinha lá. Então, um exemplo aqui de overflow, em que também ocorreu carry. Vamos fazer outro overflow aqui. Vamos pegar aqui menos 6 e mais menos 4. Menos 6 a gente sabe que é 1, 0, 1, 0. E menos 4 a gente sabe que é 1, 1, 0, 0. Vamos somar. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Veja só. A gente teve um carry aqui, ó. Esse carry a gente ignora, né? E a gente teve aqui o resultado, ele teve o sinal esquisito, ó. Veja só. O resultado aqui, menos com menos, né? E que deu mais. Não faz sentido. Olha só como é que funciona. A gente tem um carry pro lado de fora, que a gente geralmente ignora, mas dessa vez aqui não era para ignorar. E um overflow. Então, o resultado dessa expressão é literalmente 1, 0, 1, 1, 0. Ou seja, se a gente substituir aqui 0, 1, 0, 0, 1 e somar 1, 0, 1, 0, 1, 0, que é 10. Ou seja, isso aqui é menos 10, que é menos 6 com menos 4. Então, a gente tem aqui um overflow e um carry indesejado, que ele saiu para de fora. E ele faz parte do número. Enfim, você está vendo aí que você tem relações de tamanho. Você tem relações que podem ser problemáticas. Isso aí pode dar uma dorzinha de cabeça mais tarde. Joia, pessoal? Então eu queria fazer com vocês só mais uma última comparação, que a gente já está terminando nosso tempinho aqui, né? Fazer aqui com vocês uma comparação na faixa de valores com sinal e sem sinal de 8 bits, para a gente testar esse overflow aritmético. Vamos utilizar uma coisa que eu acho muito legal, que é a perspectiva circular das faixas de valores. Então, na faixa de valor com sinal, o que acontece, né, se eu pegar um valor, o último valor positivo, somar 1, ele vai dar o primeiro valor negativo, né? E se eu pegar, por exemplo, esse valor aqui, que é o último valor representável, e somar 1, ele vai dar 0. Mas vocês podem ter caído por isso aí, vocês talvez nem saibam porquê. Mas a perspectiva circular, ela pode explicar isso. Então veja só. Aqui a gente tem a perspectiva sem sinal. Aqui a gente tem a perspectiva sem sinal, né?
E que a gente tem a perspectiva circular com sinal. Aqui é com sinal e aqui é sem sinal. Joia? Então, se eu pegar, esse aqui é o ciclo de soma, viu? Esse aqui é o ciclo de soma e esse aqui é o ciclo de subtração. Então, 1 mais 1 é 2, enfim, 0 mais 1 é 1. E se eu pegar 2 menos 1 é 1, então, preste atenção nesse ciclo aqui. As orientações elas vão determinar se é soma ou subtração. Então, o que acontece se eu pegar 0 e subtrair 1 lá no sem sinal? Se eu pegar 0 e subtrair 1, eu vou ter 255, que é esse valor aqui. Porque justamente por causa do ciclo de subtração. Eu vou ter aqui 1, vou somar 1, ele vai vir pra cá, ó. Vai vir pro 0. E se eu pegar, por exemplo, 127 e eu somar 1, ele vai pra onde? Vai para 128, que é o primeiro valor lá representado pelos negativos, que é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Enfim, é uma coisa bem legal a gente estudar essa questão da perspectiva circular. Eu vou passar uns exercícios para vocês estudarem ela, que isso aqui é uma coisa que vale a pena a pessoa tirar um tempinho para a pessoa descobrir como é que ela funciona e tal. Então você vai descobrir ela mais na prática. Eu só queria mostrar para vocês que a gente tem como estudar essa faixa de valores, estudar essa questão do overflow, do carry, utilizando aí a faixa de valores, beleza? Então eu espero que tenha ficado tudo entendido aí pra vocês. Não é um conteúdo fácil, eu admito que é um conteúdo meio complicado. A parte que eu sempre me enrosco é nesse overflow, especialmente no carry, o carry out, aquele carryzinho que você tem, por exemplo, 4 bits aqui e esse carry para fora que é indesejado. Quando esse carry você pode descartar, quando ele não pode ser descartado, né? Num exemplo que ele pode ser descartado é aqui, ó. Não, um exemplo que ele não pode ser descartado é aqui. Veja só. Então, você tem que ter cuidado aí quando ele pode ser descartado, quando ele não pode ser descartado. Na soma, ele não pode ser descartado. Na subtração, ele pode. Logo dizendo. Você tem uma soma aqui. E você tem esse carry, ele deu erro. Que a gente chama de carry flag. Então, se você tem, por exemplo, uma subtração que é mais e menos, e tem esse carry, ele está de boa, não precisa tirar. Beleza? Então, quando é subtração, então deu erro. Quando é subtração, tá de boa, aliás. E quando é soma, deu erro. Beleza? Espero que vocês fiquem atentos quanto a isso. Joia, pessoal? Então, a aula de hoje foi bem comprida, né? Então, espero que vocês tenham entendido tudo. E qualquer dúvida é só chegar lá no Telegram. Beleza? Abraço forte a todos aí. Valeu!